Vamos então ao nosso giro de notícias, trazendo informações com dois principais conflitos mundiais que têm ocorrido neste momento: Ucrânia e Israel. Começando com a Ucrânia, tá bom? Aconteceu agora há pouco, por sinal, na região de Odessa, tá bom? Um avião russo lançou mísseis de cruzeiro em direção a essa região de Odessa, agora há pouco. Também pôde-se ouvir alguns minutos atrás em Kharkiv, na região de Kharkiv, também aviões lançando bombas planadoras em direção à cidade. Tá bom? Então tem escutado mais cedo, já tinham ocorrido algumas explosões próximo também, né? E Kharkiv, então, já há algumas horas, ontem também teve algumas explosões na região e vem sofrendo bastante neste conflito. O que mais temos aqui? Já na região, já no território russo, tá bom? Território russo, tivemos três drones atacando uma empresa de indústria nessa região aqui russa. Até agora não se sabe exatamente quem foi que fez esse ataque. Isso aconteceu algumas horas atrás. Também o número de mortos, né, no ataque aéreo russo de Kharkiv, né, que começou ontem, na realidade, que eu tinha comentado agora há pouco, já passam de 3 pessoas, né, pelo menos 3 pessoas. Então houve um ataque de aviões então, nessa região de Kharkiv, que vem ocorrendo então, desde ontem, uma quantidade um pouco maior. Também já em outra região aqui, mais baixo, um pouquinho, teve o Ministério da Defesa russo indicou então a ocupação total da cidade de Yasna Poliana, essa região aqui, tá? Estão informando que já tomaram conta, que é nessa região de Donetsk e também, né? Estão dizendo aqui que já avançaram nessa região aqui, nessa cidade, já tomaram conta, segundo os russos. Também tivemos explosões na região de Zaporizhia, tá? Na região de Zaporizhia tivemos algumas explosões e provavelmente russa. O que mais temos aqui? Estamos tendo alguma série de pequenos, se você observar bem, pequenos conflitos em toda essa região aqui, mais ao norte. Isso aconteceu bastante, principalmente ontem, tá bom? Toda essa região aqui, alguns conflitos, e a Rússia então vem avançando em alguns territórios, tá bom? Vem conseguindo avançar, e aí principalmente essa região aqui, que eles têm avançado bastante, essa região, né? Tem alguns mapas já mostra a busca de tentar, né, querer conquistar essa região daqui também, tá? Inclusive tivemos até 12 anos atrás alguns ataques nessas regiões aqui próximo. Então o objetivo dos russos é avançarem cada vez mais para essa região aqui. Ok? Vamos agora para Israel. Daqui. Primeiro vamos falar o seguinte: saiu uma notícia, minimizar aqui, cadê? Lá em Catar, veio do Catar essa informação. Funcionários do Hamas, acredita ou não, o Catar, você deve saber que tem essas forças, né, ficam nessas regiões aí, né, alguns líderes, a parte financeira, o braço financeiro, né, fica nessas regiões. E então altos funcionários, quase não sai agora, olha. Altos funcionários do Hamas dizem que rejeitam a ideia de cessar fogo temporário com Israel, mas apoiam qualquer proposta que leve a uma redução, né, a acabar de fato permanentemente a guerra. Porém, o fato é o seguinte: pelo menos a nível internacional, inclusive ontem, nessa região do Cairo, né, teve reunião com o pessoal do Egito, o pessoal da CIA, está se articulando não exatamente para essa região aqui, tá?
não para cá, para Gaza, mas sim para a região do sul do Líbano. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas vindo primeiro então para o sul do Líbano, nessa região aqui, desculpa, na região de Gaza, exército israelense ontem, né, frustrou, digamos assim, uma tentativa de contrabando de armas que estavam vindo do Egito para Israel. Não conseguiram então frustrar a entrada de armas no território israelense. Também tivemos aqui nessa região alguns bombardeios, né, ocorrendo. Tiveram alguns feridos nessa região aqui de Al-Zawaida, e também tivemos então baixas também, duas baixas. E em toda essa região aqui, a parte que tem uma concentração maior de bombardeios, de ataque, tá nessa região aqui, né? Aqui nessa região de Gaza tá bem mais intenso os conflitos, explosões, inclusive do próprio Hamas, destruindo tanque, né? Algumas horas atrás destruíram um tanque Merkava, colocaram 2 dispositivos altamente explosivos e conseguiram detonar nessa região de Jabalia, ao norte, né, da faixa de Gaza, aqui nessa região, nessa parte mais ao norte. E basicamente todos os outros conflitos aqui que tiveram foi essa cor azul, quer dizer que foi Israel. Essa vermelha normalmente no caso aqui, dessa região da faixa de Gaza, seria o Hamas, né? E então tivemos algumas explosões por aqui, tivemos explosões também nessa parte mais litorânea, com drone, né? Então, bombardeio também em outras cidades aqui, da torre de Al-Shifa, a parte mais oeste. Então tivemos uma série de conflitos aqui nessa região, subindo. Tem o caso de Benjamin Netanyahu, que fez um pronunciamento nesta quinta-feira. Em discurso para novos oficiais militares, ele disse o seguinte: Israel é capaz de chegar a qualquer lugar no Irã, caso seja necessário. Ele disse que Israel tem uma liberdade de ação sem precedentes após seus recentes ataques aéreos contra o Irã. Aquela velha retórica de sempre, tem que fazer, né? Tem que fazer um barulho. Os dois lados ficam ocorrendo nessa região aqui da Samaria. Essa região aqui nós tivemos forças de segurança fazendo alguns controles, mas nada muito sério. Só nesse outro caso aqui teve explosões um pouco mais violentas, né, da força de segurança no campo de Tulkarm. E subindo aqui nessa região, que é onde exatamente está o conflito maior, e alguns bombardeiros. O Canal 12 de Israel, inclusive, relatou essa questão aqui de pelo menos 25 foguetes em direção aqui a Haifa, né? Uma parte foi interceptada e tudo mais. Então, ocorreram aqui foguetes, vários disparos nessa região aqui de Haifa. Foi uma quantidade grande de foguetes que foram lançados em direção a essa região. E a parte de conflito mais intensa, evidentemente, está aqui ao norte de Israel, o famoso sul do Líbano, nessa região. Toda essa área, uma quantidade gigante de várias operações ocorrendo ao mesmo tempo, das mais diversas que estão ocorrendo. A artilharia aqui na cidade de Sheba, explosões. Deixa eu pegar outro caso aqui. Também explosões de uma forma diversa. Eu peguei esse caso que é mais diferenciado. Isso foi ontem, né? Já ontem, explodiram uma casa e acredita-se que nessa casa tinha armas, explosivos, enfim. Então, ao longo de todo Israel, essa região de Tiro, de Líbano, então, no sul especificamente, tem ocorrido diversos ataques. Eu só vim mais aqui para trazer este caso aqui em específico, que foi, deixa eu abrir aqui,
uma explosão, né? O pessoal pegando a imagem aqui da explosão que ocorreu em Durus, a entrada da Defesa Civil em frente, né? Tá mostrando aqui a Defesa Civil chegando e foi bem mais não foi exatamente ao sul do Líbano, mas acima que ocorreu essa explosão aqui. Ou então, por enquanto, muito ataque aqui nessa região, concentração no sul ainda muito forte, e em meio a tudo isso está ocorrendo todo um debate para redução, né, para que o Israel possa abandonar e meio que fique nessa área tampão, e toda essa área aqui, né, tá uma cor meio roxa, para que Israel então fique mais nessa região aqui, para fazer uma proteção tampão, digamos, e possa se retirar. Tem uma série de acordos que está ocorrendo nesse momento, né, para que haja então a retirada das tropas israelenses aqui dessa região. Com algumas garantias, estão se vendo exatamente como é que vai se ocorrer todo esse processo de retirada daqui. E Hamas ainda não tem exatamente uma definição, né, para o pessoal do Hamas aqui na faixa de Gaza, não tem bem definido essa questão de cessar fogo ainda, né, continua algumas regiões com conflitos, como foi falado, só essa região mesmo do sul do Líbano, e há discussões aqui até a nível internacional para que o Líbano, né, as forças do Líbano possam tomar conta dessa região com o apoio de Israel. Israel ficaria então nessa faixa aqui, nessa limitação aqui, ok? Então é isso, essas são as principais notícias dos dois principais conflitos ocorrendo agora, né, Ucrânia e aqui Israel, sobre essa questão Irã, né, sobre possíveis ataques ao Irã. Tem toda uma discussão que está ocorrendo, tá? Uma série de questões que estão ocorrendo aqui, lá em Teherã, e tem a ver com a opinião pública de uma forma geral. Enfim, resumindo toda a história, existe toda uma pressão de bastidores para que tanto Irã como Israel segurem a onda, esperem pelo menos passar toda essa fase aqui de eleição lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, ontem ocorreram, os 2 dias, melhor dizendo, alguns problemas aqui nessa região, tá? Nessa região mais aqui próxima ao Iraque, e a região mais curda, né? Então, nessa Kurdistão, aqui, ó, nessa região aqui do Kurdistão, tivemos alguns conflitos aqui, estavam alegando, dizendo que eram espiões israelenses. Inclusive tem aqui no canal um vídeo falando sobre isso. Essa outra região também, que é uma divisa, tá bom? Uma divisa entre Irã e Paquistão, também é uma região bem complexa, bem complicada, que também estavam alegando nessa região aqui que teve problemas, disseram que eram espiões israelenses. Tem toda essa discussão que tem ocorrido então nessas regiões aqui no Irã. Então essas são as principais notícias. Qualquer coisa, estamos de volta por aqui. Valeu, grande abraço.